Olá, está no ar o programa Direito à Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir o site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, quiser participar do programa, envie um e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje eu vou conversar com o Dr. Everton Simão Zaquidian, que é advogado e presidente da Comissão do Jovem Advogado, OAB São Paulo. Lembrando a você de casa, nós estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site da tvaberta.tv.br. Você entra lá, abre o programa ao vivo, embaixo tem uma telinha, pergunta, clica e aí a pergunta chega aqui. Você pergunta, chega aqui e o Dr. Everton responde. Bem-vindo, Everton, mais uma vez ao programa aqui, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, doutor Martim. Nós que agradecemos não só pelo convite, mas também pela oportunidade de podermos disseminar e falarmos a respeito dos projetos envolvidos pela Comissão do Jovem Advogado da OAB de São Paulo. Eu sei, você é uma pessoa visionária, me permite chamar de você, que você é meu amigo, é uma pessoa que eu gosto muito, um jovem advogado, um rapaz talentoso, cheio de qualidades, cheio de projetos. E eu queria falar nesse programa sobre seus projetos, suas realizações, aquilo que você tem feito, que tem chamado muita atenção, tem despertado muita atenção. Tá? Mas antes de falar sobre isso, eu também sei que dentro das suas várias qualidades, uma delas, talvez das mais difíceis, que eu tenho muita admiração, é você é professor. Sim, também. E professor merece todo o respeito, porque você está formando gerações, ensinando pessoas e tudo mais. Para se tornar um jovem advogado, há antes disso um hiato, uma ponte que leva o bacharel do direito, que ele tem que atravessar uma ponte, que não é tão difícil essa ponte, no meu modo de ver, para o Porto Seguro de ter a sua carteira da OAB, carteira vermelha, o cartão do advogado, né? Hoje é um cartão, né? No meu tempo era uma carteira, recebia. Então vamos falar do tão discutido, debatido, exame de ordem, um pouquinho só para a gente dar uma esquentada aqui no assunto. Com certeza. Exame de ordem esse, doutor Martim, que penso eu que seja um instrumento necessário, né? O exame de ordem ele sofre muitas vezes um ataque por parte de bacharéis em direito, em sua maioria, que tentam aprovação no exame de ordem por 1, 2, 3, e diante do não êxito, né, eles acabam se revoltando contra a instituição, né? E considerando muitas vezes, eu já até vi alguns comentários, considerando o exame de ordem, inclusive inconstitucional. Isso não tem cabimento. Teve uma campanha, eu acho que uns 2 anos atrás, até o STF, no Supremo se pronunciar sobre isso, que o exame de ordem era inconstitucional, mas... Isso é... Por isso que não passa no exame. Quem defende um ponto de vista desse não consegue passar no exame por causa disso. Demonstra, inclusive, que falta o conhecimento jurídico e de interpretação da legislação, né? O básico, né? Porque não é com tão... certeza. Temos aí nosso exame de ordem com base na lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E penso eu que não deveria existir essa forma de encarar o exame de ordem como sendo um instituto que vá privar o exercício de uma profissão para aquele que obtenha o seu credenciamento simplesmente pela faculdade de Ciências Jurídicas ou a faculdade de Direito. Por certo que a faculdade não é uma faculdade de advocacia, né? Como eu sei que nós temos telespectadores que muitas vezes não têm esse conhecimento, né? Eu escuto muitas pessoas que falarem: o meu filho, o meu neto está fazendo a faculdade de advocacia. Tem até uma música dos Racionais, estudar direito, advocacia. Isso, né? E isso é um equívoco realmente de interpretação. A faculdade... vizinho do nosso amigo aqui, né, os Racionais lá. A faculdade é a faculdade que habilita para ciências jurídicas ou também conhecida como faculdade de direito. Por certo que isso abre um leque muito grande de atuação. E para o exercício efetivo da advocacia, assim como para o exercício efetivo da magistratura ou da atividade do Ministério Público ou defensoria, é necessário que exista aprovação num concurso específico. E penso eu que o exame de ordem nada mais seja do que um concurso
muito menos rigoroso de habilitação para a advocacia. E aí um porém que eu chamaria a atenção é o seguinte, nessa analogia a concurso, você não tem que ser o melhor ou os 10 melhores, não há preenchimento de vagas. Exatamente por isso que eu disse que meramente a homologatória. Menos rigoroso, né? Rigoroso, porque nós não concorremos, não existem vagas. A OAB, ela não cria um OBST, né? Ela não vai criar ali uma nota de corte onde só serão aprovados 1.000 ou 2.000 inscritos por ano ou por exame, né? Se todos forem aprovados, todos serão advogados habilitados ao exercício da advocacia e inscrição nos quadros da ordem. Mas eu acho o seguinte, hoje eu vi uma notícia que me chamou a atenção, eu trago a sua colação, a sua reflexão, que diz respeito ao seguinte, os Estados Unidos, os currículos da Faculdade de Direito nos Estados Unidos, olha só, que tem menos faculdade que o Brasil, menos advogados que o Brasil, e uma economia pelo menos 7 vezes mais poderosa que a brasileira, não há dúvida, é só consultar as estatísticas, estão mudando o currículo, adaptando mais para o campo dos negócios, porque eles consideram haver um excesso de advogados na sociedade americana. Olha só! E no Brasil, doutor Martim, penso eu também, que o próprio mercado esteja também sofrendo uma alteração. E isso a gente observa, inclusive, pelo crescimento de cursos de MBA jurídico, né, voltados para a área jurídica, onde surge a necessidade para o advogado não somente o conhecimento técnico jurídico, mas também de temas que sejam ligados aos negócios, à administração, temas ligados ao conhecimento não só do processo econômico, como também de todo o ramo empresarial, sobrando, né, o conhecimento, ou complementando com o conhecimento jurídico técnico, o que transforma o advogado num profissional aí diferenciado no mercado de trabalho. E chegou uma pergunta do nosso amigo Jaime. O Jaime é do Jardim Bom Filhole, ele sempre está aqui participando conosco, um amigo. Bem-vindo, Jaime, mais uma vez. Ele faz uma pergunta que tem um pouco a ver com você, no sentido que você é professor dessa matéria que eu sei. Ele pergunta o seguinte, as nossas faculdades de Direito estão passando para os alunos a importância da ética? Eu sei que você é professor de ética, não é isso? Sim, eu sou professor, ministro a cadeira de ética e realmente existe, eu costumo dizer isso, já disse em outras oportunidades, uma grande diferença, né, entre a ética geral e a ética profissional. O que nós temos hoje na grade curricular das faculdades, a matéria de ética profissional, que, para falar a verdade, é colocado como uma matéria no currículo, simplesmente por conta, inclusive, da exigência da matéria no exame de ordem, né? Então, no último ano ali, o acadêmico de Direito, acaba tendo contato com a ética profissional, né? Ou, muitas vezes, a ética profissional do direito amplo, né? A ética do profissional forense. Penso eu que a matéria de ética, por ser a atividade do profissional jurídico, o exercício da nossa profissão está intimamente ligado não somente à ética, como à moral, né? Moral no sentido de regra da sociedade. A nossa sociedade, ela impõe regras que devem ser, muitas vezes, não somente supridas pela nossa atividade legal, atividade jurídica, como também por outras questões onde decorrem da própria lei. Afinal, a lei é a materialização da moral, da regra da sociedade. Sendo assim, a matéria de ética, ao meu ver, defendendo a área da qual eu sou professor, deveria ser uma matéria que, assim como o direito civil, nós temos no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano da faculdade. E em cada ano, aí sim, afunilando e estudando a ética profissional de uma das profissões forenses. Seria isso muito interessante. Com certeza o conhecimento seria maior, mais vasto, chegando então ao quinto ano com o conhecimento, com realmente o acadêmico, o bacharel, então aprovado, com a consciência de que se a conduta dele não for uma conduta ética profissional, de nada valerá o seu curso de direito. Mas me permita observar o seguinte, eu também ministrei aula há alguns anos, hoje já não estou ministrando por falta absoluta de tempo, porque eu acho que a gente tem que ser dedicado, assim como você é.
Ir à aula, preparar as aulas, essa coisa toda que infelizmente a vida hoje não me permite, mas quem sabe eu retomo aí você pergunta, você não dá mais aula, Mas a minha experiência de 15 anos de sala me diz a percepção que hoje eu possuo deste tema, diz respeito também um pouco a duas coisas. Primeiro, a formação do indivíduo na célula máter, que é a família. Sem isso, é muito difícil. Os valores nascem na família. Em segundo lugar, diz muito respeito também com o ensino, ou seja, da onde esse indivíduo vem, de que escola esse aluno vem, quais são os valores que essa escola passou, qual foi a relação construída, porque ele traz uma série de vícios, desde não saber ler. Realmente, doutor Martins. Temos um minutinho para encerrando esse bloco, mas Ok. Não, eu costumo até falar para os meus alunos, né, isso, que depende da formação. A nossa moral, ela é passada pela família a partir do momento em que nascemos. E hoje, na nossa atual sociedade, de um ponto de vista sociológico, nós vivemos uma sociedade onde enaltece-se de forma demasiada os direitos em detrimento, muitas vezes, dos deveres. Eu vou encerrar agora, no meu direito de controlar o tempo, vou encerrar a sua fala aqui e voltamos já já no programa de Direito da Globalização. Vamos para o intervalo rapidinho. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo o presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB São Paulo. E vamos falar muito sobre esse tema aqui, doutor Everton Zacadian. Sempre quando eu falo um nome complicado assim... Doutor Zadikian. Tá vendo? É isso que eu ia falar, tá vendo? Sempre que eu falo o nome, eu tenho a impressão que eu errei. E eu olho, a pessoa fica meio gelada assim, às vezes não tem muita intimidade, não, mas não é o caso. Então, doutor Everton Zacadian. Zadikian. Zadikian. Isso. Vamos fazer Everton. Isso. Zadikian fica por sua conta, você não é. Vamos lá. E chegaram várias perguntas aqui, então vamos lá. A primeira pergunta é do Thales. O Thales é de Santo André, já estamos chegando em Santo André. Ele pergunta, como o jovem advogado deve se preparar para conseguir uma boa carreira? A comissão do jovem advogado pode nos ajudar como? Okay. Boa pergunta, hein? Ok. Pensando exatamente na função da comissão do jovem advogado, que nós criamos, inclusive hoje, está ocorrendo na Caixa de Advogados, Caixa dos Advogados de São Paulo, Caixa de Assistência, a CASP, está ocorrendo o projeto Integração Total. Esse projeto visa trazer ao jovem advogado, o advogado que está em início de carreira, conhecimento de outras áreas que não sejam jurídicas, que são essenciais à manutenção da atividade profissional do advogado. Entre eles, a gestão de pessoas, gestão financeira, empreendedorismo e marketing jurídico. Então, a comissão ela atua trazendo conhecimento de outras áreas a fim de facilitar a vida do jovem advogado. Nós temos uma pergunta aqui, é do Sérgio. Sérgio é do Jardim Cláudia.
bem-vindo, Sérgio. Ele faz a seguinte questão: por que o exame de ordem de 2010 ficou mais facilitado? Antigamente eram 100 questões e outras dissertativas. Essa facilidade não contribui para o aparecimento de pessoas com insuficiência técnica? Penso eu que não houve aí uma facilidade, sim uma condensação. Ok? Foi reduzido, inclusive, por conta do lapso temporal, pelo tempo que havia para desenvolvimento do exame. E é isso que eu ia falar logo em seguida. Não ficou mais fácil, tanto é que o índice de aprovação não só permaneceu, até diminuiu. Né? Nós beirando aí em alguns exames, 91% de reprovação. Outro dia eu fui a Brasília, no Conselho Federal. Tem um acampamento lá no Conselho Federal de uns bacharéis em Direito que não passam o exame de ordem. Aí eu voltei na semana seguinte, eles estavam lá. Uma história complicada, nem sei te explicar. Aí tinha um ministro que foi fazer uma visita ao OAB, não vou falar o ministro, porque eu não tenho autorização de falar pelo ministro, mas achei engraçada a resposta. Ele falou, não, nós já fizemos isso, protocolamos no Congresso Nacional, uma CPI contra o exame de ordem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E o ministro, ou a ministra, aí fica a dúvida, olhando assim, e secamente, depois dele falar, a pessoa olhou e falou, o ministro, a autoridade pública olhou assim secamente, o que vocês estão fazendo aí, acampado? Não, você não tem que estudar. O tempo poderia ser mal utilizado, né? O sucesso na advocacia está também na administração do seu tempo. É isso mesmo, eu achei graça, porque... o Felipe é do bairro de Interlagos e pergunta a você, os membros da comissão são funcionários remunerados ou voluntários? Todas as funções em comissões da OAB não têm remuneração alguma. Nós somos voluntários e trabalhamos arduamente em favor da advocacia e da cidadania no estado de São Paulo. Kleber do Ipiranga, bem-vindo, Kleber. O Kleber do Ipiranga pergunta, direto, na veia, o que oferece para o jovem advogado se interessar a participar da comissão? Primeiro é a possibilidade de ampliação do seu networking. Quem não conhece pessoas não tem sucesso na advocacia. Quando você tem um colega, naquele colega você tem um suporte técnico, um suporte de troca de ideias. Além disso, participando das atividades da comissão, você vai estar participando dia a dia, não só da ordem, mas como também da vida legislativa do nosso país. Na comissão, nós desenvolvemos várias palestras que tratam de assuntos como, por exemplo, nós tivemos no dia 3 de agosto passado, um congresso onde foi discutida a lei anticorrupção, que tinha entrado em vigor 2 dias antes. Então, na comissão, você tem a oportunidade de ficar atualizado e estar aí sempre, o que é muito necessário para o advogado de início de carreira. Mas não conta tudo, não responde tudo, senão já vai ter mais assunto no programa. E o Gilson do bairro de Pirituba. E ele pergunta, em que medida a ideologia pode influir no trabalho de um jovem advogado? A ideologia aí vai atingir diretamente a opção do advogado pela área que vai atuar. Né? Se você tem uma ideologia humanista, provavelmente você vai trabalhar com causas que estejam ligadas a direitos humanos, direitos sociais. Vem para a minha comissão. Com certeza. Então, a ideologia guarda estrita relação com a opção da área em que você vai atuar. E o Francisco da Lapa? Francisco da Lapa dá uma cutucada aqui. Ele pergunta, o que aconteceu que a comissão de um tempo para cá teve uma queda? Vocês não gostam do jovem advogado? O resultado das eleições no setor jovem acordou vocês? Penso que não caiu. Né? Aí eu posso até agora, neste momento, defender a nossa comissão. Mas faça, você está ao vivo em cores aqui. Do dia 1º de abril, que foi quando assumimos a comissão, até hoje, nós já realizamos várias atividades, vários eventos, várias reuniões, desenvolvendo projetos que são inovadores, que nunca antes foram desenvolvidos em outras comissões do Brasil, né? Tanto é que essa semana recebemos, inclusive, a visita de advogados de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, querendo conhecer os trabalhos desenvolvidos aqui para levar para outras seccionais. Então, penso eu que muitas vezes o que falta é a informação. Ok. E a Raquel? A Raquel é do bairro da Vila Mariana, morei lá. E ela faz a seguinte observação e com uma pergunta ao final. Minha amiga, uma amiga dela, formou-se em Direito, passou no exame de ordem, muito bem. Trabalhou por 7 anos, mas desencantou da profissão, pela demora nos processos e falta de dinheiro. É comum acontecer isso com o advogado? O que vocês estão fazendo para melhorar esta situação? Muito bem. Remeto, então, essa resposta àquele projeto de integração total que eu já comentei. Né?
muitas vezes o advogado, ele acaba, depois de um certo tempo, 5, 7, 4, 1 ano de atuação no seu próprio escritório, ficando desgostoso da advocacia, mas por falta de conhecimento de áreas afins que são inerentes à administração do seu escritório, né? Se o advogado tem dificuldade em gerir pessoas, gerir financeiramente, fazer o marketing, fazer a divulgação do seu trabalho, com certeza ele vai sentir muita dificuldade na manutenção do exercício da advocacia. E é aí que surge a nossa função, de auxiliar o advogado a ter esse conhecimento extrapolando a área jurídica, a fim de facilitar o seu dia a dia no seu escritório de advocacia. Chegaram mais 4 perguntas, mas eu vou deixar um pouco depois, pessoal de casa aguarde um pouco, mas vamos para continuar o nosso bate-papo aqui. O Dr. Everton aí responde tudo, mas vamos com calma aqui, senão a gente não conversa aí. Agora me diga uma coisa, quais são os projetos novos em andamento que você poderia convencer ou chamar um jovem advogado para participar? Em primeiro lugar é o seguinte, vamos mudar um pouco a pergunta, eu me precipitei. O que é ser jovem advogado? Já que na faculdade de Direito você tem alunos de 23 anos se formando, 24 anos, e tem o nosso querido professor, amigo em comum, meu aluno, professor Padre Varujan, falei certo? Sim, Varujan. Varujan, que formou-se com 60 e poucos anos, está formado há 3 anos, eu acho. Como é integrar esse universo? Ser jovem na advocacia, ser jovem de idade ou jovem... Jovem advogado não é ser jovem advogado, não é ser advogado jovem, né? Muitas vezes isso se confunde. O jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição nos quadros de advogados de inscrição do... Então, nosso amigo Padre Varujan, que não tem 5 anos de inscrição, ele é um jovem Será advogado. considerado um jovem advogado. O nosso colega, ele pode ter 80 anos de idade, né? Se ele recebeu a sua carteira, teve a sua inscrição há menos de 5 anos, o local onde ele deve ser recebido para iniciar a sua vida institucional é a Comissão do Jovem Advogado. Lembrando que a Comissão do Jovem Advogado, doutor Martim, tem uma grande função, que é formar líderes. O advogado já é líder por natureza, por isso que ele optou pela escolha do curso de Direito. E é ali onde é lapidada essa liderança, né? Tenhamos aí em vista que é da Comissão do Jovem Advogado que hoje nós temos grandes líderes da advocacia, não só em São Paulo, como nacional, né? O vice-presidente da República... Que iniciou a sua vida na Comissão do Jovem Advogado. Não é o caso dele. Não é o dele, mas essas pessoas que hoje têm evidência na advocacia, com certeza iniciaram a sua vida institucional. Como é o caso do nosso querido Fábio Canton. Doutor Fábio Canton, doutor Luiz Flávio Borges Durso, né? Entre outros, vários diretores da ordem. Agora, por que é que o advogado, o jovem, deve participar da Comissão do Jovem Advogado? Porque é aqui que você vai encontrar advogados que estejam vivenciando os mesmos problemas que muitas vezes você está passando. É aqui que você vai encontrar o colega onde você vai poder falar a mesma língua. A dificuldade enfrentada muitas vezes por você é menor do que a do outro colega. E é nessa troca de experiências, onde servindo não como muitas vezes o advogado considera o outro como inimigo, né? É aqui que nós fazemos amigos. E quando você tem um amigo advogado, com certeza você tem um consultor. E eu costumo brincar disso, falar isso de forma como uma brincadeira, que esse consultor é muito mais do que um amigo, é um parceiro. Por isso que várias vezes na Comissão do Jovem Advogado surgem inclusive parcerias ou até mesmo sociedades dentro da comissão, onde as pessoas se conhecem e ali do tratamento, conhecendo do convívio do dia a dia, em eventos como os que nós desenvolvemos, surgem inclusive várias sociedades de advogados. Constroem afinidades, né? Sim. E o que eu posso falar de projetos. Nós hoje estamos trabalhando com foco na descentralização da Comissão do Jovem Advogado, aproximando então a comissão da seccional ao interior. E nessa troca de experiências, isso tem sido muito interessante. Por quê? Porque alguns projetos que são desenvolvidos aqui na capital, há muito tempo gostariam, o jovem advogado do interior já queria que isso fosse desenvolvido, mas não caminhava por falta de comunicação. Então é isso que nós estamos estabelecendo. Temos vários projetos como Café da Manhã entre advogados e outros profissionais, aproximando então o profissional que não é o advogado do advogado, ou seja, potencial cliente do advogado, como nós tivemos no último final de semana em Bragança Paulista, onde
ali confraternizamos advogados e médicos, né? Nessa oportunidade, o jovem advogado tem a possibilidade de fazer contato. E é do contato que ele tem o cliente e é do cliente que ele tem o subsídio e consegue ali manter o seu próprio escritório. Além disso, o projeto Integração Total, uma semana onde o advogado recém-inscrito na ordem, ele vai ter a possibilidade de conhecer a estrutura da ordem, saber qual a importância da comissão do jovem advogado, entender que é aqui que ele vai realmente fazer com que, dentro do conceito dele de justiça, ele possa fazer um trabalho que atinja a sociedade através da defesa da cidadania. Além disso, nós criamos algumas coordenadorias, ou seja, são alguns advogados que comandam áreas específicas do direito para auxiliar no aprimoramento jurídico. Isso em complemento às atividades que já são desenvolvidas hoje pelo Departamento de Cultura e Eventos, que é presidida pelo nosso diretor, Dr. Humberto Durso. Eu vou encerrar por aqui esse bloco e voltamos já já no programa Direito e Globalização. Lembrando que nós temos aqui algumas perguntas que responderemos ao vivo. Nos aguarde, já já estaremos de volta. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, no terceiro bloco. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. No intervalo chegaram aqui perguntas. Vamos respondê-las, ou tentar. E tem uma pergunta bastante interessante, é do Juliano Tamura. O Juliano Tamura é do bairro da Liberdade, centro da cidade de São Paulo. E ele faz a seguinte observação que eu gostaria. Ter o exame de ordem é uma garantia de que pelo menos o básico do direito o bacharel absorveu. Eu estou de acordo. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é um corte metodológico. Não seria justo fazer isso para outras profissões também, como medicina e jornalismo? Médicos questionam os médicos cubanos, mas sabemos que tem muitos carniceiros com CRM, é verdade. Penso eu que realmente as outras profissões também deveriam seguir o exemplo da advocacia. Jornalismo, hoje as pessoas nem fazem mais faculdade. Com certeza. Penso eu que isso seja uma garantia para a sociedade. O exame de ordem nada mais é do que um muro a ser ultrapassado de garantir à sociedade de que aqueles que ultrapassaram com certeza têm o conhecimento mínimo para desenvolvimento da sua atividade profissional. Quanto à questão dos médicos cubanos, eu acho que ela se encerra em outro contexto, né? Porque é o contexto da revalidação do diploma. Ali nós entramos num outro quesito técnico, né? Você conhece Cuba? Já esteve em Cuba? Não, nunca estive em Cuba. Eu já estive lá. Senão a gente poderia construir algumas observações a respeito do, entre aspas, o bem-estar social dos cubanos lá, que a medicina lá é um mito, né? Eu estive no último sábado, né, conversando com os médicos, como eu disse, em Bragança Paulista, e um dos médicos me disse o seguinte:
Se o povo brasileiro souber como é desenvolvido o ensino da medicina em Cuba, provavelmente não ficarão muito satisfeitos em ser atendidos por um médico cubano. Olha, Cuba é o seguinte, me desculpem aí os comunistas aí, não sei nenhum demérito aqueles que creem no mito cubano, assim, é muito bom, mas não vai morar lá não, viu? Volta rápido, porque se você poder escolher entre um médico cubano ou um médico brasileiro, fica com o brasileiro, viu? O genérico não é tão bom. O genérico. Não fica com o genérico não, mas tá bom. Não vamos começar com provocações aqui. Com certeza. Vamos. É que esse tema é um tema... É um tema polêmico, É um tema polêmico. Não, na verdade é o seguinte, que eu quero dizer, eu acho que eu toquei no assunto, eu devo falar de forma séria, é o seguinte. Eu acho que eu tive em Cuba algumas vezes, a trabalho, eu conheço Cuba, talvez não tão bem quanto quem tenha morado lá, mas eu acho que existem 3 Cubas. 3 Cubas bastante distintas. A Cuba daquela que o militante, o revolucionário chega que ele cai no encantamento, vai na Praça da Revolução, vai na Juventude Comunista, é a Cuba maravilhosa. Essa é a Cuba que esses meninos, essas pessoas enxergam. Existe uma outra Cuba, que é uma Cuba dos negócios, que é um pouco diferente. Se acerta em outros escalões e a conversa é muito semelhante a certos escalões aqui no Brasil. Quem entendeu o que eu quis dizer está entendido. Agora existe outra Cuba, a terceira Cuba, que não é nem a Cuba dos revolucionários, nem a Cuba dos empresários. É a Cuba do Malecón. O Malecón é onde a praia reúne em Havana um passeio, uma calçada, Malecón. Então chama Malecón, onde reúne os gigolô, as prostitutas, onde tem a droga, onde está a miséria real de Cuba, os cortiços e tudo mais. Essa é a Cuba real, aonde os cubanos ganham por mês $25 ser cubanos, dólares conversíveis que não vale nada, e os outros 25 as meninas e os rapazes vão batalhar nas ruas. Isso que realmente é muito triste. Mas, e quanto à questão do jornalismo, só queria fazer uma parte aqui dizendo o seguinte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, da comissão essa pertencente ao OEA, tem uma recomendação aos países membros que o curso de jornalismo, a exigência do diploma de jornalista seja obrigatória. Vamos lá. Renata Guarulhos, quais cursos a comissão oferece? A comissão ajuda a arrumar emprego? Muito bem, a questão de procurar emprego é inerente a cada advogado, né? Afinal, a minha avó já dizia, aquele que não tem competência não se estabelece. O que a comissão pode fazer é auxiliar tanto do ponto de vista de aprimoramento jurídico, se criar ali o seu networking e facilitar ali a troca de ideias a fim de que o colega tenha uma nova visão que muitas vezes é limitada. Cursos são palestras sempre gratuitas, sejam elas realizadas na OAB, na nossa sede, na Praça da Sé, sejam muitas vezes também realizados na CAASP, inerentes a vários temas, né? Congressos. Lembrando aqui, já aproveito a oportunidade, doutor Martim, de deixar o nosso canal de comunicação. A Comissão do Jovem Advogado tem uma página no Facebook, Comissão do Jovem Advogado, OAB/SP. É através daí que a colega também poderá ter informação a respeito de todos os eventos que nós realizamos por todo o estado de São Paulo. E nós temos uma pergunta aqui bastante interessante, é da Fátima da Penha, e ela retoma uma pergunta com a seguinte questão. Mesmo os presidentes de comissão, como é seu caso, também o meu, né, não recebem nenhuma ajuda de custo da OAB? Se recebe uma verba, qual é o valor? Vamos lá, isso eu fico muito tranquilo de falar, porque eu respondo essa pergunta várias vezes por dia, muitas vezes. Se você receber... Não recebemos absolutamente nada. O olerite no final do mês é 0, ou seja, não existe. Mas penso que isso de forma monetária. Agora, se você me perguntar, como é o nome dela, doutor Martim? É Fátima, do bairro da Penha. Minha cara Fátima, se você perguntar para mim quanto eu ganho de satisfação, de sensação de dever cumprido, de felicidade por estar trabalhando em prol da advocacia e da cidadania, eu vou dizer para você que isso não tem preço. Eu tenho a melhor função da face da terra. Opa, baixou um durso aí em você? Não, é verdade. É verdade. E tem o Renato. O Renato é do bairro de Santana, zona norte de São Paulo, e ele pergunta, qual é o salário do jovem advogado no mercado? O jovem advogado, se for
empregado, né, trabalhar empregado, isso deve seguir o piso salarial da categoria. Agora, quando o advogado ele ingressa, iniciando a sua vida com o seu próprio escritório, e não existe salário, né? O que deve ser respeitado é o valor mínimo das causas a serem que são arbitradas, e isso deve ser respeitado, inclusive por ser em infração ética o não respeito, a tabela de honorários da OAB. Mas um conselho aí ao jovem advogado, embora eu já não seja mais jovem advogado, e ainda cometa toda vez esse erro, mas vai aqui o conselho que às vezes... faça um contrato. Isso sem dúvida, né? O contrato é um instrumento, é a garantia. Bom, nós como advogados, em casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, né? Por óbvio, né? Que é a garantia, não só para você, advogado, como também para o seu cliente. Para o advogado, doutor Martim, muitas vezes é a saída por eventual reclamação no Tribunal de Ética e Disciplina, né? Através do contrato ali você tem preto no branco. Quantas vezes não é incomum isso? Você trabalha durante anos numa causa, anos. Ontem me falava um expoente da OAB e comentava ontem na reunião de conselho sobre este tema. Pois eu trabalhei durante 10 anos numa causa, o cliente foi enganado, foi uma situação X, não importa qual seja, ele acabou tendo a restituição do valor. Depois de 10 anos, ele falou, bom, eu fico com esse valor e você se vira com a parte contrária. Afinal, isso acaba demonstrando que muitas vezes isso é uma má prática e isso acaba virando incrustado na nossa sociedade. Eu costumo dizer, toda vez, quero aproveitar agora para falar para a população, quando você arbitra ou quando você contrata honorários com o advogado, entenda que honorários para o advogado é salário. Honorários para o advogado é o dinheiro para ele ter a manutenção da sua vida e da sua família, né? Muitas vezes, quando nós temos posicionamento assim, eu fico muito triste, porque aí sim, voltando àquela pergunta da nossa colega, é que o advogado acaba ficando desgostoso por buscar a justiça, por defender o seu cliente, muitas vezes em detrimento da sua remuneração. E quantas vezes esse advogado, ou os advogados e advogadas, o advogado no sentido geral, mais útil, o que ele sofre para receber aquele dinheiro, quanta dificuldade ele não passa, audiências que ele é maltratado pela autoridade, seja lá qual for, magistrado, delegado, porque parece o cidadão hoje, ele chega a uma categoria, ele presta um concurso público, passa e ele vira uma categoria, né? De intocável, né? Sim. Parece aquela casta indiana dos intocáveis, mas ele não é o intocável porque o Dalit, que é a casta mais baixa, não, ele é intocável porque ele é a casta mais alta. É um ser que tem uma comunicação especial com Deus e que faz um favor para nós, pobres mortais, de conversar, receber, né? Então, quantas agruras não passa aquela pessoa, aquele profissional do direito e que corretamente faz o seu trabalho e na hora de receber vem com essa conversa aí. Principalmente porque o nosso cliente tem que entender que o advogado ele trabalha defendendo o seu direito, né? Resolvendo o seu problema. E muitas vezes eu penso que, quantas vezes a gente escuta, né? Se alguém pudesse tirar esse problema de mim, eu pagaria o que eu pudesse, né? Essa é a atividade do advogado. Eu mesmo outro dia um cliente, não ligo para dinheiro, pode ficar com tudo. Não, eu não quero ficar com tudo. Eu quero ficar com o justo, sim, correto, a remuneração. Bom, a coisa se resolveu. Não me cobra agora que eu estou sem dinheiro, né? Antes não era nada, isso num prazo, digamos, de 2 meses, que foi uma questão bem rápida, bem singela. Antes era tudo. Imagina se... Mas aí eu tenho certeza que estamos caminhando e eu acho que nesse momento, inclusive, esse programa, esse diálogo que nós estamos tendo é muito importante para a sociedade também entender que, além de nós representarmos uma entidade de classe, nós também estamos defendendo a justiça social. Não, sem dúvida. Eu acho que o advogado, ele é e eu agora vou falar em termos de direitos humanos, os direitos humanos só se efetivam através da justiça. Dado que o advogado é imprescindível à administração da justiça, os direitos humanos se realizam através da figura daquele profissional. Você está realizando, quando você vai numa audiência da Justiça do Trabalho, você obtém uma determinada vitória na Justiça Civil, e que você, em última instância, está defendendo, você está realizando o que a Carta de 1948 da ONU, 47 da ONU, desculpe, a Carta de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, está predicando. Você está ali.
Todavia, aquele é um profissional, ele tem que ser remunerado, ele tem que... Afinal, até tem um ditado popular que diz que nem relógio trabalha de graça, não é mesmo? Para simplificar as coisas, né? Para tornar, estou querendo fazer um pouco assim de filosofia, estou querendo aqui dar um ar mais, um pouco lustrar, mas na verdade é isso, né? É verdade. A gente tem família. Com certeza. A gente tem que fazer uma campanha da moralização, de esclarecimento público. Sim, em prol da remuneração, né? Em prol da remuneração advogado, digna. Você, claro, a ordem tem eu vou encerrar já, porque estamos no final, estou no último minuto desse bloco. A ordem tem um organismo inédito, que somente algumas profissões têm, que é o Tribunal de Ética. O mau profissional é punido, rigorosamente punido, até excluído da profissão, se esse for o caso. Então, se você tiver queixa contra um determinado profissional e ela proceder... Tem que proceder, né? Tem que proceder. A maioria é queixa de juiz... Com certeza. Que não é o órgão competente. Não é o órgão competente, a autoridade suprema, abaixo de Deus, ele na face da terra, e alguém contrariou aquela criatura, aquele semideus, ou é alguém que não quer pagar os honorários. Então existe muito disso, mas também existe aquele advogado antiético. Reclame, você vai seu pleito vai ser atendido, com certeza. Mas também faça justiça, remunere corretamente aquele profissional que te atendeu tão bem, abriu a porta do seu escritório durante anos a você. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Obrigado. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis C. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização, recebendo o Dr. Everton. Dr. Everton é presidente da Comissão do Jovem Advogado. Você viu que eu não errei teu sobrenome porque eu não falei. Agora vamos aqui às perguntas que chegaram durante o intervalo. Chegaram algumas perguntas e a primeira delas diz o seguinte. Opa, nossa senhora. Bem rápido. É o Miguel de Moema. Miguel de Moema diz, estaria aumentando o número de jovens advogados usuários de droga? Eu não tenho esse dado. Olha, eu também não tenho esse dado, né? Sendo certo que durante as nossas reuniões sempre é levantada a questão de drogas, principalmente porque a Comissão do Jovem Advogado também auxilia no governo, no CRATOD, no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Mas é uma boa pergunta. Tem o Bruno é do bairro do Paraíso. Diz o seguinte, foi seu aluno no SENAC. O senhor é um excelente professor. Obrigado, Bruno. Continua dando aulas? Continuo dando aulas, sim, não só no SENAC, como também na Escola Superior de Direito, SD de Santo Amaro. E temos aqui o César, Serra do bairro do Brooklyn, e pergunta, a comissão fará algo de novo nessa gestão ou será mais do mesmo?
Se o Sérgio, o nome dele? César. César, se você tem acompanhado os nossos eventos, com certeza você já sentiu muita diferença na Comissão do Jovem Advogado e outras virão. Então, eu peço a você, venha fazer parte, venha se juntar a nós, porque juntos somos mais fortes. Aí falar menos do mais, menos do mesmo. Paulo dos Jardins, essa é boa. Por que tem juiz folgado que gosta de esculachar o advogado com cara de menino? Isso faz parte, acho que, da juizite, né? Tem alguns juízes, não todos, que sofrem disso. Mas aí, realmente, e inclusive nós temos uma coordenadoria de ética e prerrogativas, na qual eu acabo coordenando prerrogativas, onde nós dizemos para o advogado, não podemos abaixar a cabeça. Né? Principalmente porque se um advogado, seja ele qual for, membro da nossa comissão ou não, for violadas as suas prerrogativas, com certeza nós estaremos em pé e à ordem para defender o advogado e irmos tomar e exigir que seja averiguado e tomadas as medidas que sejam cabíveis contra esse magistrado. E tem o Renato Tatuapé volta com uma observação dizendo o seguinte: é importante lembrar que muitos que hoje estão no poder no Brasil eram admiradores do regime cubano e muitos deles até pegaram em arma para implantar o comunismo no país. Verdade. Norberto do Brás, quero ser advogado, mas tenho que passar no exame de ordem da segunda fase. O que o senhor recomenda para eu estudar? Estudos, primeiramente, se é a segunda fase, você optou por uma área do direito, né? Então, o estudo aí da matéria, tanto do direito material, principalmente do direito processual, uma vez que você vai ter que optar ali por uma solução processual para a questão que lhe for apresentada. E costumo dizer, né, estudar principalmente para a segunda fase a questão doutrinária, porque afinal que você tem perguntas também a respeito que você vai utilizar a doutrina para solucioná-las. Tranquilidade. Tranquilidade muitas vezes é o ponto de limite entre o sucesso e muitas vezes a não aprovação no exame na segunda fase. Lorena, ela é de Mariporã e faz a seguinte questão: em cada cidade há uma comissão de jovens advogados? Se houver somente São Paulo, posso fazer parte morando em outra cidade? Como faço para fazer parte da comissão? É necessário pagar alguma taxa? Muito bem, para participar da comissão do jovem advogado não há taxa alguma, né? Só precisa realmente a doutora ter essa boa vontade que já demonstrou que existe. Comissão do jovem advogado, ela existe na seccional, na qual eu tenho a honra de presidir, e em cada subseção nós temos também a comissão do jovem advogado atuando de forma regional. Então aí em Mariporã, doutora, se quiser, procure na sua subseção de Mariporã o doutor Francisco. Ele é o presidente da Comissão do Jovem Advogado de Mariporã. Já deu uma dica aí. Então procure o doutor Francisco ou, se preferir, venha fazer parte. Para fazer parte da Comissão do Jovem Advogado, a inscrição é pelo próprio site da OAB, no site ali, comissão, departamentos, né, vai ter comissões, Jovem Advogado, tem o e-mail, jovem.advogado@oabsp.org.br jovem.advogado@oabsp.org.br. Envie o seu nome, número de ordem, que entraremos em contato. A taxa da boa vontade. Taxa da boa vontade, com certeza. É só você querer. E a última pergunta dessa rodada é Giovana, do bairro da Saúde. E ela faz a seguinte pergunta: depois de obter a carteira de advogado, é necessário continuar estudando? Necessário, digo que isso é essencial. É a vida toda, né? A vida toda. Porque eu costumo dizer o seguinte: se a doutora montou o seu escritório, né, optou por uma área do direito, surge um caso, um cliente que lhe traga uma questão, só o fato de existir o caso prático já lhe remete aos códigos. E remetendo aos códigos, por certo, arremeterá para a doutrina e com certeza a jurisprudência. Então, o estudo deve ser constante. Eu diria mais do que isso. Não só o estudo do caso prático, mas a doutrina é essencial. Com certeza. Você tem que estudar todo dia, sem toda dúvidas. hora. E olha, eu vou dizer a vocês, eu já passei da fase de ser um jovem advogado. Porque estou formado um pouco mais que 5 anos. Mas o fato é o seguinte, muitas vezes você não tem paciência, não tá com vontade de estudar o direito em si, está com vontade. Leia um bom livro, vai te servir. Sem dúvida. Muitas vezes o complemento da doutrina muda a visão da interpretação da legislação. Leia um livro, um bom romance.
você vai no mínimo ler, de posse de um bom autor, Também. você vai treinar o seu português. Com certeza. Você vai construir um universo cultural que muito vai lhe auxiliar, não só na sua argumentação, na sua retórica, na sua escrita, mas também abrir o imaginário, que é importante a gente trabalhar com o imaginário. Da cultura, né, doutor Da cultura, Martim? claro. Isso Você é pega necessário. você pega uma petição com... Às vezes você faz uma citação literária. Quantas vezes eu já não vi ou fiz uma citação literária? E isso enriquece a sua petição e transforma-se em diferencial no mercado de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. A cultura é inegável. Então, aprenda uma língua. É importante isso. E hoje o mercado, já que a gente falou tanto de mercado, e confirme se eu estiver enganado, o mercado está competitivo. Sem dúvida. Hoje nós temos aí um mercado exigente, muito mais do que competitivo, exigente. E a competição surge entre aqueles que têm o gabarito mínimo que o mercado exige. Né? Então, muitas vezes a gente vê o advogado, principalmente no início de carreira, ficando desgostoso, porque ele muitas vezes não está enquadrado nessa competição que o próprio mercado estabelece. Lembre-se o seguinte, lembre-se o aluno que você foi na faculdade, você estudou, seja sincero, você levou... Bom, tudo bem, tem tempo para recuperar, ninguém vai morrer por causa disso. Mas você está disposto a fazer essa mudança? Você está disposto a se levar a sério? Eu costumo dizer que o sucesso profissional inicia no seu primeiro dia de aula na faculdade. Sem dúvida. A carreira acadêmica é tudo para o indivíduo. Com certeza. É tudo. Olha, eu me arrependo hoje, olhando para trás, não tem como mudar isso, eu me arrependo de ter sido um péssimo aluno. Eu recebi aqui meu estimado, querido professor Wagner Balera. Adoro ele. Vou estar com ele em breve no nosso congresso lá, no dia 5 de outubro, espero você de casa também. E falei, professor, o senhor se me lembra em sala de aula? E fez com uma cara de desgosto. Eu era um péssimo aluno. Fui. Eu estava envolvido com política estudantil, era ditadura, a gente estava preocupado, era libertar esse país de um período terrível que nós vivíamos. Então, fazia de qualquer jeito, realmente eu confesso que não fui um bom, mas depois isso me custou alguma coisa, eu tive que estudar e muito. Mas também nunca é tarde, né? Sempre existe a possibilidade de correr. Por mais que você tenha sido um aluno ali mediano, tenho certeza que no empenho mediano profissional... Mediano é a gentileza sua que você é educado. Doutor, com certeza existe a possibilidade de correr atrás, basta ter a consciência. O advogado tem que ter a consciência de que existe uma falha técnica e correr atrás dos prejuízos. Mas eu posso lhe garantir uma coisa, eu fui o único aluno da PUC, da USP, das universidades aí, que fazia movimento estudantil de maneira integral, que passava de ano. Que o resto fazia em 8, 9 anos, tal. Eu fiz nos 5 anos, passei todo, não fiquei de DP. Eu assisti a aula, estou brincando, assisti a aula e tudo mais. Isso me leva a entender que o doutor não era tão ruim assim, viu, doutor? Não, é que eu fui um pouco mais rigoroso do que eu merecia comigo mesmo. Mas falando a verdade, eu fiz um curso. Hoje eu faria de forma diferente, mas também as circunstâncias daquele momento polarizavam a juventude em torno de um projeto de democracia, que era um projeto muito sério para o país. E te digo, esse projeto de democracia me serviu muito hoje, não só pessoalmente, mas profissionalmente também, porque aprendi muito sobre o ser humano, sobre as aspirações, sobre isso. Foi uma escola para mim. Nós estamos, estou sendo avisado, nós estamos em 2 minutos finais, a gente falou de tudo, falou até de política estudantil, de movimento estudantil aqui, falamos de jovem advogado, e eu queria ver suas considerações finais, mas 2 minutos para você, e daí eu... Muito bem. Doutor Martim, então, quero agradecer não agradeço. a oportunidade, o convite de trazer a conhecimento não só dos jovens advogados do Estado de São Paulo, mas também de toda a comunidade, toda a sociedade, do trabalho que nós temos desenvolvido frente à Comissão do Jovem Advogado. Deixar muito claro que a nossa comissão prima e tem aí como verdadeira bandeira abrir as portas efetivamente da OAB para recepcionar você, jovem advogado, jovem advogada de todo o Estado de São Paulo, que efetivamente tenha a vontade de trabalhar em prol da sua classe. Afinal, muitas vezes nós queremos que a OAB seja uma entidade que, como que tenha prestígio frente à sociedade, uma OAB, uma instituição que se posicione firmemente muitas vezes, e nós temos que entender que a OAB somos nós. Sou eu, é você que está em casa, o doutor Martim. Se nós não estivermos juntos em prol da nossa entidade, para eu e você juntos fazermos o futuro da cidadania, aí fica realmente prejudicado o futuro e a credibilidade, ou muitas vezes a força da nossa entidade. Então eu quero deixar o convite. Venha fazer parte da Comissão do Jovem Advogado. Eu tenho certeza que quem ganha é você, quem ganha é a OAB, quem ganha é a advocacia e a cidadania. Muito obrigado. Eu que agradeço, Everton Simon Zadikian. Acertei. Acertou, doutor.
pela sua presença hoje, por sua aula aqui, sobre o seu empenho. É contagiante seu entusiasmo. Obrigado por você estar compartilhando essa experiência com a gente lá na Ordem, levantando essa bandeira tão importante que é a bandeira da juventude, uma bandeira que nunca morre, uma bandeira que sempre está de pé, sempre está, afinal de contas, parafraseando, já que hoje a gente falou de Revolução Cubana, vamos falar de Stalin. Stalin dizia o seguinte, que a juventude é a banda de música da Revolução, ou seja, está na frente, é a alegria, com certeza. Embora o personagem seja um personagem tristemente famoso. Mas vou me despedindo por aqui, agradecendo a você, agradecendo principalmente ao nosso assinante que nos acompanhou nessa jornada. Até a próxima semana, nesse mesmo horário e local. Obrigado e até lá.